Você sabia que existem pecados sexuais mencionados na Bíblia que podem trazer consequências devastadoras, tanto espirituais quanto físicas? As Escrituras são claras ao nos alertar sobre esses perigos, mostrando que muitas vezes, o inimigo utiliza essas fraquezas para nos afastar do propósito de Deus. Hoje, vamos mergulhar profundamente nos 7 pecados sexuais mais destrutivos segundo a Bíblia e entender o impacto que eles podem ter em nossa vida espiritual, emocional e até física. Esses pecados, muitas vezes, são ignorados ou até normalizados pela sociedade, mas suas consequências são graves e podem trazer dor, culpa e separação da comunhão com Deus. As Escrituras nos ensinam a vigiar e nos afastar dessas armadilhas espirituais, para que possamos viver uma vida em obediência e santidade. Vamos falar sobre cada um desses pecados em detalhes, analisando como eles podem influenciar não só a nossa vida pessoal, mas também a nossa relação com Deus. Fique atento, pois este é um assunto sério que envolve muito mais do que o comportamento externo. Afeta a nossa alma, o nosso coração e pode prejudicar nossa conexão com o Criador. Hoje vamos mostrar o caminho para a libertação e como é possível vencer essas tentações. Se você já enfrentou ou está enfrentando qualquer uma dessas situações, este vídeo é para você. Vamos explorar as Escrituras e entender como evitar essas ciladas espirituais, buscando uma vida de pureza, arrependimento e restauração. A fornicação é um dos temas mais abertamente envolvidos na Bíblia quando se trata de pureza sexual. O termo é usado para descrever qualquer tipo de ato sexual que ocorre fora dos laços do casamento, ou seja, quando duas pessoas se envolvem sexualmente sem terem sido unidas no matrimônio, conforme os princípios estabelecidos por Deus. A palavra de Deus é incisiva a esse respeito, especialmente em passagens como 1 Coríntios 6:18, onde somos exortados a fugir da fornicação. A escolha do verbo fugir já é muito significativa, pois não se trata apenas de resistir ou de evitar a tentativa, mas de literalmente escapar dela. Isso nos mostra que a fornicação não é uma simples fraqueza ou algo que podemos enfrentar com nossas próprias forças. A fornicação é vista como um pecado que exige uma ação radical e imediata. Essa passagem continua explicando que os pecados cometidos fora do corpo são diferentes dos pecados sexuais, mostrando que há algo mais profundo no impacto de atos imorais sobre a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a fornicação em suas cartas, ele também enfatizou que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Isso significa que ao cometer fornicação, o indivíduo não apenas peca contra si mesmo, mas também contra Deus, pois o corpo foi destinado a ser morada do Espírito. A ideia de que o pecado sexual afeta tanto o corpo quanto o espírito é central para entender por que a Bíblia fala tão fortemente contra esse tipo de transgressão. Uma das razões pelas quais a fornicação é tratada com tanta seriedade na Bíblia é porque ela não afeta apenas os envolvidos no ato, mas pode trazer consequências espirituais e emocionais. Quando duas pessoas não têm forma sexual, cria-se um vínculo que vai além do físico, criando o que as Escrituras chamam de uma só carne. Esse conceito não se refere apenas à união física, mas a um tipo de ligação espiritual e emocional profunda que deveria ser experimentada dentro da segurança e santidade do casamento. É importante também entender que o ato de fornicação é um desvio do propósito de Deus para o relacionamento humano. Deus criou o casamento para ser uma união sagrada, onde duas pessoas podem se conhecer, se amar e se apoiar, tanto em momentos de alegria quanto de dificuldade. No entanto, quando alguém opta por praticar a fornicação, está buscando o prazer sem o compromisso, sem a aliança que Deus designou para proteger e nutrir esse tipo de relacionamento. Além disso, o pecado da fornicação, conforme descrito nas Escrituras, não afeta apenas a relação com Deus, mas também a própria percepção do indivíduo sobre si mesmo e sobre os outros. Muitas vezes, aqueles que se envolvem em relações fora do casamento acabam experimentando sentimentos de culpa, vergonha e remorso. Isso ocorre porque a fornicação, sendo um pecado que afeta o corpo e o espírito, tem um impacto profundo na consciência. A alma se ressente pois foi criada para viver em harmonia com os princípios de Deus, e quando há uma violação desses princípios, ocorre um desequilíbrio interior. Outro ponto crucial é que na visão bíblica, o pecado da fornicação pode abrir portas para outras formas de imoralidade e desordem na vida de uma pessoa. A Bíblia nos alerta que o pecado tende a crescer e se espalha não por tratado com arrependimento e mudança de comportamento. É comum observar, por exemplo, que uma pessoa que começa a praticar fornicação pode ser mais suscetível a cair em outros tipos de tentação sexual ou até mesmo em vícios que visam preencher o vazio espiritual que essa prática causa.
O resultado final é uma vida fora dos propósitos de Deus, marcada pela insatisfação e pela falta de paz interior. A fornicação também traz consigo a perda da santidade e da pureza que Deus nos chamou a preservar. Em passagens como Tessalonicenses 4, 3, 5, Paulo nos lembra que a vontade de Deus é que sejamos santificados, afastando-nos da imoralidade sexual. A santificação é o processo pelo qual Deus nos molda à sua imagem, nos purificando e separando para Ele. Quando alguém pratica a fornicação, é interrompido esse processo de santificação, afastando-se da presença de Deus e, por consequência, da sua vitória. É interessante notar que em diversas culturas ao longo da história, a fornicação foi tratada com certa permissividade ou até mesmo incentivada. No entanto, a Bíblia se mantém firme e constante em seus princípios, independentemente da cultura ou das mudanças de valores ao longo do tempo. Os padrões de Deus não mudam, e Ele nos chama a viver de acordo com Sua palavra, mesmo que o mundo ao nosso redor pareça em outra direção. No contexto atual, em que os valores sexuais estão cada vez mais distantes dos princípios bíblicos, a mensagem de pureza e santidade se torna ainda mais relevante. Outro aspecto importante a ser considerado é o impacto da fornicação em relacionamentos futuros. Muitas pessoas que se envolvem sexualmente fora do casamento relatam dificuldades em estabelecer relações saudáveis e exigências no futuro. Isso ocorre porque a fornicação, ao criar vínculos emocionais e espirituais fora do plano de Deus, pode gerar traumas e expectativas irreais em futuros relacionamentos. O casamento, que deveria ser o lugar onde essa união é plenamente experimentada, acaba sendo afetado por erros passados, muitas vezes trazendo insegurança e desconfiança. A fornicação, então, não deve ser vista apenas como um erro isolado, mas como uma violação que tem repercussões espirituais, emocionais e sociais. A palavra de Deus é clara ao nos chamar à pureza sexual, não como uma regra arbitrária, mas como um caminho para a verdadeira liberdade e plenitude de vida. Quando vivemos de acordo com os mandamentos de Deus, experimentamos paz interior, segurança nos relacionamentos e uma comunhão mais profunda com Ele. O adultério é, sem dúvida, um dos pecados mais severamente condenados nas Escrituras. Ele fere profundamente o pacto de casamento, uma união que foi estabelecida por Deus desde o princípio como uma aliança sagrada entre homem e mulher. O ato de trair esse compromisso não afeta apenas os envolvidos, mas tem repercussões devastadoras tanto para a relação conjugal quanto para as famílias e a comunidade em geral. No entanto, Jesus elevou ainda mais o padrão de entendimento sobre o adultério ao nos ensinar que esse pecado não se restringe apenas ao ato físico. Em Mateus 5:28, ele afirma que todo aquele que olha para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Com essa declaração, Cristo nos mostra que o adultério começa no nível dos pensamentos e interesses, antes mesmo de qualquer ação física ocorrer. Esse ensinamento nos leva a uma reflexão profunda sobre a pureza de nossos pensamentos e desejos, pois o pecado pode se enraizar na mente e corroer nossa alma, mesmo que não se manifeste externamente. A ênfase de Jesus no adultério do coração revela a gravidade desse pecado não apenas como uma traição ao envolvimento, mas também como uma ofensa direta contra Deus. O casamento, segundo a Bíblia, é mais do que um contrato social. É uma aliança feita sob os olhos de Deus, em que os parceiros se comprometem a serem fiéis um ao outro. Quando esse pacto é quebrado, não apenas os votos matrimoniais são violados, mas também a relação espiritual com Deus é impactada. Isso porque o casamento foi instituído para refletir a fidelidade de Deus para com seu povo, e o adultério é uma violação desse reflexo de compromisso e lealdade. O adultério não destruição apenas relacionamentos e relacionamentos, ele corrói a alma de quem o cometa. A traição provoca um profundo sentimento de culpa e vergonha que pode assombrar uma pessoa por muito tempo. Mesmo aqueles que parecem inconvenientes, suas ações acabam sofrendo com o peso emocional e espiritual desse pecado. A alma se desintegra aos poucos, à medida que a pessoa se afasta de Deus, das pessoas que amam e, em última instância, de si mesmas. O adultério vai muito além de uma simples infração moral. É uma transgressão que causa uma desconexão espiritual com Deus, afastando a pessoa de sua presença e de suas vitórias. O adultério também traz consequências devastadoras para as famílias, especialmente para os filhos. Quando ocorre uma traição, a base de confiança entre os parceiros é abalada, o que muitas vezes resulta na dissolução do casamento. Isso pode gerar um efeito que afeta emocionalmente os filhos, criando cicatrizes profundas que podem durar toda a vida. Muitos filhos de casamentos destruídos pelo adultério carregam consigo sentimentos de insegurança, abandono e até ressentimento em relação a um ou ambos os pais.
O impacto psicológico e emocional pode ser imenso, criando traumas que afetam não apenas o relacionamento familiar, mas também futuros relacionamentos dos filhos. Além do impacto familiar, o adultério também pode causar rupturas em toda a comunidade. Quando um casal se divorcia por causa de infidelidade, amigos e parentes muitas vezes se veem obrigados a tomar partido, o que pode criar divisões entre pessoas que antes eram próximas. A comunidade, que deveria ser um lugar de apoio e incentivo, pode se tornar um ambiente de fofoca, julgamento e polarização. As igrejas, em particular, muitas vezes sofrem com o impacto do adultério entre seus membros, já que uma unidade da congregação pode ser abalada por esse tipo de traição. Ao tratar do adultério, a Bíblia também deixa claro que esse pecado não é apenas uma ofensa entre os indivíduos, mas uma violação do próprio plano de Deus para o ser humano. A relação conjugal foi criada para ser um reflexo da relação de aliança entre Cristo e a Igreja, conforme descrito em Efésios 5, 25, 32. Quando alguém comete adultério, está, de certa forma, quebrando esse reflexo e desonrando o propósito divino do casamento. Deus nos chamou para sermos fiéis não apenas no corpo, mas também no coração e na mente. Por isso, Jesus destacou a importância de manter a pureza em nossos pensamentos e desejos, porque é neles que muitas vezes o pecado começa a se manifestar. Outra consequência grave do adultério é a destruição da confiança. No coração de todo relacionamento saudável há confiança mútua. Quando essa confiança está quebrada, pode ser extremamente difícil, se não impossível, restaurá-la completamente. Mesmo que haja perdão e reconciliação, as marcas deixadas pela traição podem permanecer, afetando a intimidação e o relacionamento a longo prazo. O parceiro sofreu muitas vezes com sentimentos de rejeição, inadequação e insegurança, o que pode comprometer profundamente a autoimagem e a capacidade de confiar novamente. A restauração do casamento, nesses casos, exige um esforço imenso de ambas as partes e, mais do que isso, um verdadeiro milagre de cura espiritual. Além do dano emocional, o adultério também traz implicações significativas. Como mencionado anteriormente, ele afastou a pessoa de Deus e de sua graça. Isso porque o adultério é uma forma de idolatria, onde os desejos da carne são colocados acima dos mandamentos de Deus. Quando alguém escolhe satisfazer seus desejos egoístas em detrimento de seu compromisso com a participação e com Deus, está, essencialmente, adorando a si mesmo e seus prazeres. Essa idolatria afeta profundamente a vida espiritual da pessoa, impedindo-a de viver em plena comunhão com Deus e de experimentar sua paz e alegria. A Bíblia também nos ensina que o adultério, assim como outros pecados, pode abrir portas para outras formas de imoralidade e decadência espiritual. Quando uma pessoa começa a justificar seus desejos imorais, ela se torna mais vulnerável a cair em outros pecados, como a mentira, o engano e até a violência. Em Provérbios 6:32 lemos: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, vingança à sua alma o que tal faz. Esses versículos ressaltam a gravidade do adultério como um ato que vence a alma, corrompe o caráter e afasta a pessoa dos caminhos de Deus. Assim, é importante lembrar que, embora o adultério seja um pecado devastador, a Bíblia também oferece um caminho de arrependimento e restauração. Em diversas passagens, vemos o chamado ao arrependimento como a única forma de restaurar a comunhão com Deus. A história da mulher adúltera em João 8 é um exemplo poderoso de como a graça de Deus está disponível para aqueles que reconhecem seu pecado e buscam perdão. Jesus disse à mulher: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Essa frase encapsula a mensagem de redenção. Não importa o quão profundo seja o pecado, sempre há uma chance de ser perdoado e restaurado, desde que haja verdadeiro arrependimento e mudança de vida. Levítico 18:22 é uma das passagens mais citadas em discussão sobre a homossexualidade no contexto bíblico. Nessa passagem, Deus diz claramente ao povo de Israel: com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Este versículo faz parte de uma série de orientações sobre comportamento sexual, mostrando os limites e orientações estabelecidas por Deus para o povo. Ao longo das Escrituras, esses e outros textos foram interpretados por teólogos e estudiosos como um reflexo do plano divino para a sexualidade humana, onde a união sexual deveria ocorrer apenas entre um homem e uma mulher dentro dos laços do casamento. O conceito por trás dessa orientação não está apenas relacionado ao comportamento individual, mas à visão geral que a Bíblia apresenta sobre o propósito da sexualidade. A sexualidade, de acordo com a visão bíblica, é um presente de Deus que deve ser desfrutado dentro de limites específicos.
Esses limites não existem para restringir o prazer, mas para proteger a dignidade humana, preservar a ordem moral e manter a integridade da criação divina. A relação sexual entre homem e mulher, dentro do casamento, é vista como um reflexo do amor de Deus por seu povo, uma união que gera vida e edifica o plano divino para a humanidade. Entretanto, Levítico 18:22 é frequentemente colocado no contexto de uma série de disposições que abordam práticas sexuais consideradas inapropriadas aos olhos de Deus. O capítulo inteiro de Levítico 18 fala contra a imoralidade sexual de várias formas, incluindo o incesto, a bestialidade e o adultério. Nesse contexto, a prática homossexual é vista como mais um comportamento que se desvia da ordem natural e do propósito que Deus designou para os seres humanos. Um ponto importante a ser observado é que a Bíblia, de forma geral, sempre distingue entre o comportamento e o indivíduo. Em nenhum momento as Escrituras ensinam a odiar ou maltratar qualquer pessoa com base em suas escolhas ou inclinações. O próprio Jesus enfatizou o amor ao próximo como um dos maiores mandamentos, e a Bíblia como um todo nos instrui a respeito e amar todas as pessoas, independentemente de suas ações ou parcerias. Portanto, embora a prática da homossexualidade seja vista como um pecado, assim como outros comportamentos sexuais que vão contra as instruções bíblicas, isso não significa que os indivíduos que se envolvem nessas práticas devem ser desrespeitados ou tratados com crueldade. O apóstolo Paulo reforça essa visão em suas cartas, especialmente em Romanos 1, onde ele fala sobre os desvios que ocorrem quando as pessoas se afastam de Deus e começam a buscar prazeres contrários à sua vontade. No entanto, é importante destacar que o pecado, segundo a Bíblia, é um estado de afastamento de Deus, e todos, em algum momento, caem em pecado de alguma forma. O que a Bíblia sempre coloca como central é a necessidade de arrependimento, de uma transformação espiritual que restaura a conexão com Deus e conduz a uma vida de santidade. A prática homossexual, segundo a visão bíblica, não está alinhada com o desígnio original de Deus para o ser humano. A criação, conforme descrito em Gênesis, apresenta a união entre homem e mulher como modelo ideal para o relacionamento conjugal e sexual. A complementaridade entre os sexos, tanto física quanto emocional, é vista como uma parte essencial do propósito de Deus para a humanidade. Ao desviar desse modelo, a prática homossexual, de acordo com as Escrituras, se afasta do que foi planejado por Deus. No entanto, esta discussão deve ser sempre feita com sensibilidade, respeito e compreensão do contexto em que vivemos. O mundo moderno apresenta uma diversidade de opiniões e perspectivas sobre a sexualidade, e muitos cristãos enfrentam o desafio de lidar com essas questões de maneira que refletem tanto a verdade bíblica quanto ao amor de Deus. É essencial que o diálogo sobre temas sensíveis como este seja conduzido de maneira compassiva, lembrando que todos somos chamados ao amor e à justiça. Além disso, uma abordagem de temas como a homossexualidade na Bíblia é frequentemente vista como uma parte de um debate maior sobre a santidade, o comportamento moral e a busca por uma vida que está de acordo com os mandamentos divinos. O foco bíblico, em última análise, é a restauração da comunhão entre Deus e o ser humano, independentemente do pecado. A mensagem central das Escrituras é a de que, por meio de Jesus Cristo, o perdão e a transformação estão disponíveis para todos, e que nenhum pecado, incluindo a prática homossexual, está além da redenção. O amor de Deus é um tema constante ao longo da Bíblia. Mesmo quando as Escrituras falam contra comportamentos específicos, como no caso da homossexualidade em Levítico 18:22, a motivação subjacente é sempre trazer as pessoas de volta ao caminho de Deus. A ênfase está na oportunidade de arrependimento e na possibilidade de viver uma vida que esteja em harmonia com os planos divinos. Para os cristãos, isso significa olhar para todas as pessoas, independentemente de seus pecados, com amor, compaixão e esperança de que elas possam experimentar a graça e a transformação que Deus oferece a todos. Assim, vale destacar que, embora a Bíblia condene a prática homossexual, ela também oferece esperança para todos os que buscam a Deus. As Escrituras estão cheias de histórias de pessoas que, mesmo tendo vivido em pecado, encontraram redenção, perdão e nova vida ao se voltarem para Deus. Dessa forma, o chamado bíblico não é apenas para especificações, mas para restauração, e esse é o verdadeiro propósito de passagens como Levítico 18:22, nos chamar de volta à ordem divina e à plenitude de vida que Deus deseja para cada um de nós.
A prostituição é um tema tratado de forma condizente na Bíblia, sendo descrito como um comportamento que desvia uma pessoa dos caminhos de Deus e traz consequências devastadoras para todos os envolvidos. Em várias passagens, as Escrituras falam sobre o impacto espiritual, emocional e social da prostituição, mostrando como essa prática afeta não apenas o corpo físico, mas também a alma e a relação do indivíduo com Deus. Provérbios 6:26 é uma das passagens que alerta sobre os perigos da prostituição. Nesse versículo lemos: "Pois por causa de uma prostituta se chega a pedir um pedaço de pão, e a adúltera anda à caça de uma vida preciosa." Aqui o autor de Provérbios compara a prostituição à destruição iminente, utilizando a metáfora do fogo para descrever o que acontece com quem se entrega a esse pecado. O fogo, quando não controlado, consome tudo o que encontra pelo caminho, e da mesma forma, a prostituição é retratada como algo que recupera a dignidade, a honra e a vida das pessoas. Não se trata apenas de uma troca de dinheiro por sexo, mas de uma manipulação profunda da natureza humana. Essa distribuição não afeta apenas as pessoas que se envolvem na prostituição, mas também aquelas que utilizam ou promovem. A Bíblia é clara ao condenar tanto quem se prostitui quanto quem explora ou incentiva essa prática. Em Deuteronômio 23:17-18, Deus dá instruções explícitas ao povo de Israel dizendo: "Não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Não traz benefícios o salário da prostituta nem o preço da sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus." Nessa passagem, vemos que Deus considera abominável tanto a prostituição quanto os lucros obtidos por meio dela. Esse versículo reflete a seriedade com que a Bíblia trata o tema, colocando-o entre os comportamentos que violam diretamente os mandamentos de Deus. Além das implicações concretas, a prostituição também é vista como um pecado que corrompe os relacionamentos humanos e a estrutura familiar. O ato de se prostituir ou de recorrer à prostituição obter a integridade do relacionamento conjugal e afastar a pessoa de viver uma vida de pureza e santidade. Em Provérbios 5:3-5 lemos: "Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e a sua boca é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de duas gomas. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem-na ao inferno." Novamente, a prostituição é descrita como algo que inicialmente pode parecer atraente ou inofensivo, mas que ao final leva à destruição total. A pessoa que se envolve nesse pecado está, na verdade, colocando sua vida espiritual em risco, caminhando em direção à morte espiritual e à separação de Deus. A prostituição também é frequentemente associada à idolatria nas Escrituras. Em várias passagens do Antigo Testamento, o comportamento de Israel é comparado ao de uma prostituta, quando o povo se afastava de Deus e adorava falsos deuses. Em Ezequiel 16, por exemplo, Deus compara Jerusalém a uma mulher infiel, que se prostituiu ao buscar alianças e adorar ídolos. Nesse contexto, a prostituição se torna uma metáfora para a infidelidade espiritual. Assim como uma pessoa que comete adultério traz sua participação, o povo de Israel estava treinando sua aliança com Deus ao adorar outros deuses. Essa comparação reforça a ideia de que a prostituição, tanto física quanto espiritual, é uma violação profunda do compromisso e da fidelidade que Deus espera de seu povo. Além disso, a prostituição é vista como algo que corrompe a dignidade humana. A Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo, e qualquer forma de impureza sexual, incluindo a prostituição, desonra esse templo. Em 1 Coríntios 6:15-20 o apóstolo Paulo escreve: "Não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los em membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une à prostituta faz-se um corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois um só pecado. O homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo." Nesse texto, Paulo destaca a gravidade da prostituição, mostrando como ela afeta diretamente a relação entre a pessoa e Deus, além de comprometer a integridade do corpo, que foi criada para ser morada do Espírito Santo. Outro ponto importante a ser considerado é o impacto social da prostituição. A prostituição não afeta apenas os envolvidos diretamente, mas também a sociedade como um todo. Ela é muitas vezes associada à exploração, tráfico humano, abuso e outras formas de injustiça. Ao longo da história, muitas mulheres, homens e crianças foram explorados e forçados à prostituição, resultando em uma violação grave dos direitos humanos e da dignidade das pessoas. A Bíblia nos ensina a amar o próximo e a buscar justiça,
e a exploração sexual que muitas vezes acompanha a prostituição é uma violação direta desses princípios. Além disso, ao abordar o tema da prostituição, a Bíblia não apenas condena a prática em si, mas também as estruturas de exploração e manipulação que frequentemente a acompanham. O chamado bíblico é para que os cristãos vivam em santidade, pureza e respeito mútuo, buscando sempre refletir o amor de Deus em suas ações e relações. A prostituição, ao desviar as pessoas desse caminho, representa uma ameaça não apenas à vida espiritual individual, mas também à justiça e ao bem-estar da comunidade como um todo. É importante lembrar que, embora a prostituição seja severamente condenada nas Escrituras, a Bíblia também oferece esperança e redenção para aqueles que se arrependeram. A história de Raabe, uma prostituta que ajudou os espias israelenses em Jericó e acabou sendo incluída na linhagem de Jesus, é um exemplo poderoso de como a graça de Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa, independentemente de seu passado. Isso nos mostra que, embora a prostituição seja um pecado grave, o arrependimento sincero e a busca pela redenção podem trazer restauração e uma nova vida em Deus. Dessa forma, a Bíblia apresenta a prostituição como um pecado que derrota tanto a vida física quanto a espiritual, mas também oferece um caminho de restauração para aqueles que se voltam para Deus em arrependimento. A mensagem final é de esperança e redenção, pois o amor de Deus é capaz de restaurar até as situações mais desesperadoras. O incesto é um dos pecados mais diretamente abordados nas Escrituras, e Levítico 18, 6, 18 trata especificamente desse tema, delineando quais relações são consideradas incestuosas e, portanto, proibidas. O texto é claro ao condenar o envolvimento sexual entre parentes próximos, algo que vai contra o plano divino para a pureza e a ordem familiar. O incesto é visto não apenas como uma transgressão moral, mas como uma violação do desígnio de Deus para os relacionamentos humanos, especialmente no que diz respeito à família. A família é uma instituição criada por Deus para ser um ambiente de amor, segurança e desenvolvimento. É onde a intimidade entre marido e mulher é celebrada, e onde a geração de filhos ocorre dentro de um relacionamento protegido pela aliança matrimonial. O incesto corrompe essa ordem estabelecida e, em vez de preservar o respeito e a dignidade que devem existir entre os membros da família, ele distorce os papéis naturais, levando a um profundo desequilíbrio e à quebra de confiança. A família, que deveria ser um lugar seguro e harmonioso, se torna um espaço de dor e confusão quando o incesto ocorre. Espiritualmente, o incesto é uma afronta à santidade que Deus espera de seu povo. Em Levítico, Deus estabeleceu leis que visavam separar os israelitas das práticas pagãs das nações ao redor. Muitos desses povos antigos tinham costumes que incluíam práticas sexuais incestuosas e outros comportamentos imorais, que eram considerados normais dentro de suas culturas. Ao proibir o incesto, Deus estava chamando o seu povo a viver de forma diferente, mantendo-se puro e separado dessas práticas que corrompiam não apenas o corpo, mas também o espírito. A santidade no relacionamento familiar era fundamental para manter o povo de Deus em aliança com ele. Além das implicações espirituais, o incesto também tem sérias consequências sociais. Ele destrói a estrutura familiar, levando a desentendimentos e desconfianças que podem ser difíceis de superar. As relações familiares são, em sua essência, baseadas em confiança e respeito, e o incesto quebra essa confiança de maneira irreversível. As feridas emocionais causadas por esse pecado podem perdurar por gerações, com as vítimas e os perpetradores carregando cicatrizes profundas que afetam suas vidas pessoais e seus relacionamentos futuros. A destruição do núcleo familiar não afeta apenas os envolvidos diretamente, mas também a sociedade como um todo, pois famílias desestruturadas frequentemente levam a problemas maiores na comunidade. O impacto do incesto na sociedade vai além das consequências psicológicas e emocionais. Ele também gera confusão nas relações familiares e pode resultar em problemas de identidade e papéis dentro da família. Quando os limites apropriados entre os membros da família são violados, especialmente entre pais e filhos ou entre irmãos, isso cria um ambiente de caos emocional e mental. Os papéis de proteção e cuidado, que deveriam ser claros e estabelecidos dentro da família, se tornam confusos, e as vítimas muitas vezes ficam sem entender onde buscar apoio e segurança. Essa confusão pode levar a uma série de outros problemas como depressão, baixa autoestima, dificuldades de confiança e até comportamento autodestrutivo. O incesto também tem consequências legais e sociais em muitas culturas. Ao longo da história, em várias sociedades, o incesto foi proibido não apenas por razões religiosas, mas também por causa dos danos sociais que ele causava.
As leis de Deus refletiam não só um desejo de santidade espiritual, mas também uma preocupação com a saúde social do povo. A proibição do incesto era uma maneira de garantir que as famílias permanecessem fortes e saudáveis, livres de práticas que pudessem gerar desordem e conflito dentro do núcleo familiar. A degradação das famílias através do incesto afeta o bem-estar de toda a comunidade, pois as famílias são os blocos fundamentais da sociedade. Outro ponto a ser considerado é que o incesto, além de causar danos emocionais e espirituais, também pode trazer consequências físicas, especialmente no que diz respeito à procriação. Relações incestuosas podem levar a problemas genéticos graves nos filhos, aumentando o risco de defeitos congênitos e outras condições médicas. Isso se deve à proximidade genética entre os pais, o que pode intensificar mutações prejudiciais e aumentar a probabilidade de doenças hereditárias. Este é mais um motivo pelo qual o incesto foi tão fortemente condenado nas Escrituras e em muitas culturas ao longo da história. Em última análise, a Bíblia trata o incesto como uma violação grave da ordem moral e espiritual estabelecida por Deus. No plano divino, a família foi criada para ser um lugar de amor, respeito e desenvolvimento mútuo, e o incesto corrompe esse propósito de maneira devastadora. Ao estabelecer limites claros em Levítico 18, Deus estava protegendo não apenas a santidade do povo de Israel, mas também a integridade das famílias e da sociedade como um todo. A proibição do incesto, portanto, não é uma regra arbitrária, mas uma parte fundamental do plano de Deus para o bem-estar e a saúde do ser humano. O estupro é um dos atos mais abomináveis descritos nas Escrituras, não apenas pelo seu caráter de violência física, mas pela degradação completa da dignidade humana. Em Deuteronômio 22, 2.25-27, a Bíblia deixa claro o repúdio a essa prática, apresentando o estupro como um pecado gravíssimo, cuja punição deveria ser severa. Nessa passagem, lemos que se um homem forçar uma mulher que não esteja comprometida e a violentar, ele deverá morrer, demonstrando o quanto Deus valoriza a integridade física e emocional da vítima. Essa forte condenação reflete o desejo de Deus de proteger a vida, a honra e a dignidade de cada indivíduo. A descrição do estupro em Deuteronômio é, antes de tudo, um reconhecimento de que esse ato é uma violação profunda não só do corpo, mas também da alma e do espírito da pessoa. O estuprador, segundo a visão bíblica, não apenas fere fisicamente a vítima, mas quebra o laço sagrado que deveria existir entre os seres humanos, um laço de respeito e cuidado mútuo. Deus, ao estabelecer essa punição severa para o estuprador, reafirma seu compromisso com a justiça e a proteção das vítimas. Ele não tolera a opressão, e o estupro é visto como uma das formas mais vis de opressão e exploração. O ato de estupro, conforme descrito nas Escrituras, é muito mais do que um crime físico. Ele é também uma violação moral e espiritual, pois atenta contra a imagem de Deus presente em cada ser humano. A Bíblia ensina que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e qualquer ato de violência, especialmente o estupro, é uma violação dessa imagem. No estupro, a vítima é tratada não como um ser humano com dignidade e valor, mas como um objeto a ser explorado, o que contraria diretamente o ensinamento bíblico sobre o valor inestimável de cada pessoa. Além disso, é importante notar que a Bíblia reconhece o sofrimento da vítima e busca protegê-la em um contexto onde as mulheres muitas vezes eram vulneráveis. No mesmo texto de Deuteronômio, vemos que a mulher que foi violentada no campo é considerada inocente, pois, embora tivesse gritado, ninguém pôde ouvi-la para socorrê-la. Esse reconhecimento da inocência da vítima é fundamental, pois a isenta de qualquer culpa, algo que infelizmente em muitas culturas ao longo da história não foi o caso. Deus não apenas condena o agressor, mas também protege a vítima de ser culpabilizada por algo que foi completamente fora de seu controle. Essa visão bíblica é, portanto, uma afirmação da justiça de Deus e de seu cuidado com os vulneráveis. A violência sexual, como o estupro, não é tratada levianamente nas Escrituras. Em várias passagens, vemos exemplos de Deus intervindo para proteger as vítimas e punir os perpetradores. Um exemplo claro disso é o relato do estupro de Diná, em Gênesis 34, onde o ato de violência sexual cometido contra a filha de Jacó gerou uma resposta forte de seus irmãos, Simeão e Levi, que tomaram justiça em suas próprias mãos contra os habitantes de Siquém. Embora o ato de vingança deles tenha sido criticado por sua brutalidade, esse episódio destaca o quanto o estupro era visto como uma ofensa grave, que exigia uma resposta. O estupro também é descrito como um pecado que destrói a paz e a ordem social. Quando o corpo de alguém é violado dessa forma,
a pessoa não é apenas marcada por traumas físicos, mas por cicatrizes emocionais e espirituais que podem durar a vida inteira. A violência sexual destrói a confiança da vítima em outras pessoas, especialmente em relacionamentos íntimos, e muitas vezes prejudica seu senso de identidade e valor. Isso é algo que as Escrituras reconhecem, ao tratar o estupro com a máxima seriedade e buscando punir aqueles que cometem essa terrível transgressão. Além do impacto direto sobre a vítima, o estupro também pode ter repercussões devastadoras para as famílias e as comunidades. No contexto bíblico, as famílias eram estruturas centrais da sociedade, e qualquer violação que afetasse um membro de uma família causava sofrimento e divisão. Quando uma mulher era violentada, isso não era apenas uma ofensa pessoal contra ela, mas também uma agressão contra sua família e contra a estrutura social como um todo. A resposta das Escrituras a esses crimes reflete um desejo de manter a justiça e a ordem, garantindo que tais violações não ficassem impunes. Além disso, é importante destacar que, embora o estupro seja um pecado horrendo e condenado nas Escrituras, a Bíblia também oferece uma mensagem de cura e redenção para as vítimas. O coração de Deus é sempre voltado para os quebrantados e para os que sofrem. Ele promete restaurar e trazer consolo àqueles que foram feridos de forma tão profunda. A história de Tamar, que foi violentada por seu meio-irmão Anon, em 2 Samuel 13, é uma lembrança de como o estupro pode devastar a vida de alguém, mas também de como Deus se importa com a dor das vítimas e deseja justiça para elas. Assim, embora o estupro seja um dos pecados mais terríveis descritos na Bíblia, as Escrituras deixam claro que Deus está do lado das vítimas, buscando justiça e oferecendo restauração para aqueles que foram feridos por essa violência inominável. A impureza sexual é uma questão central nas Escrituras, não apenas como uma preocupação moral, mas também como um aspecto fundamental do relacionamento espiritual entre o ser humano e Deus. A Bíblia é clara em vários momentos sobre como práticas sexuais que fogem do plano divino podem impactar qualidades na vida de uma pessoa, tanto no nível físico quanto no espiritual. Em Romanos 1:24 e 27, o apóstolo Paulo abordou a impureza sexual como um desvio grave dos propósitos de Deus, destacando como esses comportamentos resultam na corrupção do coração e na consequente separação de Deus. Nessa passagem, Paulo descreve como Deus, em resposta à rebeldia e à destruição da verdade, entrega as pessoas aos seus próprios desejos impuros. O texto afirma: por isso Deus os entrega à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a manipulação dos seus corpos entre si. A expressão Deus os entregou indica uma permissão divina para que o ser humano experimente as consequências de seus próprios pecados, sem a intervenção imediata da graça. Isso reflete a seriedade de que a Bíblia trata a impureza sexual, visto que ela não é apenas um erro moral, mas um afastamento deliberado do plano que Deus desenhou para o corpo e a mente. O conceito de impureza sexual nas Escrituras é abrangente e engloba qualquer prática sexual que ocorra fora dos parâmetros previstos por Deus. Isso inclui adultério, fornicação, homossexualidade, prostituição e qualquer outro comportamento que distorça o propósito original da sexualidade, que é a união entre um homem e uma mulher dentro do casamento. A impureza sexual não se limita apenas ao ato físico, mas também aos pensamentos, desejos e intenções que se afastem da santidade. Jesus, em Mateus 5:28, explica que até mesmo olhar com intenção impura já é considerado adultério no coração, demonstrando que a impureza começa no nível dos pensamentos e se manifesta nas ações. O que Paulo destaca em Romanos 1:24 e 27 é que a impureza sexual leva à manipulação não apenas do corpo, mas também do espírito. O corpo, que foi criado para ser o templo do Espírito Santo, é profanado quando é usado para fins que não atendem ao propósito divino. Esse uso indevido do corpo gera uma corrupção interior, afetando a mente e o coração, o que, por sua vez, leva ao distanciamento de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre como essa corrupção se manifesta em relações desordenadas e antinaturais, onde as pessoas se entregam a paixões vergonhosas, trocando o uso natural dos corpos por práticas que desonram a criação. A impureza sexual é descrita como um pecado que afasta o indivíduo da presença de Deus e impede a comunhão plena com Ele. O coração, que deveria ser o centro de devoção e obediência a Deus, é prejudicado pelos desejos carnais e se torna insensível às coisas espirituais. Esse sofrimento espiritual é uma das consequências mais graves da impureza sexual, pois impede o indivíduo de reconhecer a voz de Deus e de viver uma vida de santidade e arrependimento.
Ao invés de buscar as coisas do alto, o coração se volta para os prazeres temporais, que no fim das contas, levam à morte espiritual. A morte espiritual, segundo as Escrituras, é o estado de separação de Deus, onde uma pessoa, ainda que viva fisicamente, está morta em termos espirituais. Esse é o resultado final da impureza sexual e de outros pecados que mantêm o indivíduo longe da graça de Deus. O pecado, em sua essência, é uma escolha de se afastar do Criador e seguir um caminho de autossatisfação e egoísmo. A impureza sexual é uma das formas mais evidentes desse tipo de desvio, pois, ao usar o corpo para fins que não honram a Deus, o indivíduo é afastado cada vez mais da fonte da vida. Romanos 1:26-27 continua explicando como Deus os entregaram a paixões vergonhosas, permitindo que o ser humano colhesse as consequências de seus atos. Esse afastamento progressivo de Deus é o resultado da retirada da verdade divina, que leva à adoção de comportamentos que desonram o corpo e a mente. Em última análise, esses atos resultaram em morte espiritual, pois uma pessoa se separa da vida abundante que Deus oferece e se afunda em práticas que, embora ofereçam prazer temporariamente, conduzam à destruição. É importante notar que a impureza sexual não é um pecado isolado que afeta apenas a vida privada da pessoa, mas tem ramificações profundas na comunidade e na sociedade como um todo. A imoralidade sexual, quando normalizada, gera uma cultura de desrespeito ao corpo e às relações, quebrando os laços de confiança e amor que deveriam existir entre as pessoas. Isso se reflete em relacionamentos frágeis, famílias desestruturadas e uma sociedade que valoriza o prazer acima do compromisso e da santidade. A impureza sexual, portanto, afeta não apenas o indivíduo, mas também as estruturas sociais que dependem da integridade e do respeito mútuo. No entanto, apesar das graves consequências da impureza sexual, a Bíblia também oferece um caminho de restauração. O mesmo apóstolo Paulo que descreve os efeitos devastadores do pecado sexual também proclama a graça e o perdão disponíveis em Cristo. Em 1 Coríntios 6:9-11, ele lembra aos crentes que muitos deles foram resgatados de vidas de impureza sexual e outros pecados, mas agora, em Cristo, foram lavados, santificados e justificados. Isso demonstra que, apesar da gravidade do pecado, sempre há esperança de transformação e redenção para aqueles que se arrependem e se voltam para Deus. Por isso, a impureza sexual, conforme descrito em Romanos 1:24 e 27, é um pecado que afasta as pessoas de Deus e leva à morte espiritual. No entanto, a graça de Deus está sempre disponível para restaurar aqueles que desejam obter uma vida de santidade, mostrando que, embora o pecado seja poderoso, o poder de Deus para perdoar e transformar é ainda maior. Esses pecados são exemplos claros de como a transgressão sexual pode devastar uma vida. A impureza sexual, conforme descrita nas Escrituras, vai muito além de uma simples violação moral. Ela corrompe a mente e o coração, afastando a pessoa da presença de Deus e comprometendo sua comunhão espiritual. Práticas como adultério, fornicação, prostituição e qualquer outro comportamento fora dos limites do casamento são explicitamente condenados na Bíblia, não apenas porque desonram o corpo, mas porque trazem consequências graves para a alma. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo nos exorta a fugir da imoralidade sexual, pois é um pecado que afeta diretamente o corpo, que é o templo do Espírito Santo. A transgressão sexual também tem o poder de destruir relacionamentos e famílias. O adultério, por exemplo, não apenas quebra a confiança entre cônjuges, mas também prejudica a estabilidade emocional e espiritual de uma família inteira. Da mesma forma, a fornicação e outras formas de impureza sexual podem levar à perda da autoestima, ao sentimento de culpa e vergonha, e ao afastamento de Deus. Isso ocorre porque o pecado sexual, ao contrário de outros pecados, cria uma conexão íntima e profunda entre as pessoas. E quando esse vínculo é violado fora do plano divino, causa danos emocionais e espirituais duradouros. No entanto, mesmo diante de tais consequências devastadoras, é essencial lembrar que Deus é misericordioso e oferece perdão àqueles que se arrependem sinceramente. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, apesar de terem cometido graves pecados, encontraram redenção e uma nova vida em Deus. A história da mulher adúltera em João 8 é uma das passagens mais poderosas que nos lembra da graça divina. Jesus, ao perdoá-la, não apenas a livra da condenação, mas também a chama para uma vida de santidade. Vai e não peques mais. O arrependimento sincero é o primeiro passo para restaurar a comunhão com Deus. Não importa quão longe alguém tenha se afastado, Deus está sempre pronto para receber aqueles que buscam o seu perdão.
Em 1 João 1:9, somos lembrados de que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Essa é a promessa que deve trazer esperança para todos que lutam com pecados de natureza sexual. O caminho para a cura espiritual está sempre disponível por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Portanto, vigie, ore e mantenha-se firme na palavra de Deus. É através da oração e do estudo das Escrituras que encontramos força para resistir às tentações e permanecer fiéis à vontade de Deus. Em Mateus 26:41, Jesus nos alerta para vigiar e orar, para não cairmos em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta é uma realidade que todos enfrentamos, e por isso devemos depender da força de Deus para nos mantermos longe do pecado. Não deixe que esses pecados destruam sua vida espiritual. A transgressão sexual pode parecer atrativa ou inofensiva em um primeiro momento, mas suas consequências são profundas e duradouras. Mantenha-se firme no caminho da santidade, confie na graça de Deus e busque sempre viver de acordo com os seus mandamentos. Lembre-se, Deus é rico em misericórdia, e sempre há uma nova chance para aqueles que verdadeiramente se voltam para Ele em arrependimento e fé. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este. Deixe seu like, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares, e não se esqueça de deixar seu comentário abaixo para que possamos continuar esse diálogo sobre fé e transformação espiritual. Nos vemos no próximo vídeo.